Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Júlia e eu faço parte da equipe de filosofia do Projeto Faimen. Dá pra ver, né, que eu tô contextualizada aqui de laranja, que é a nossa cor. Enfim, brincadeiras à parte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Karl Marx. Karl Marx foi um sociólogo e filósofo alemão. Ele nasceu em 1818 na Alemanha e ele morreu em 1883 lá em Londres. Bom, ele foi o pai do socialismo, ele que fundamentou as bases do socialismo e corrente essa que dividiu tanto o mundo todo, que dividiu o mundo entre capitalismo e socialismo e comunismo, né, que foi um pouco baseado nessas ideias de Marx. E também várias ideologias foram criadas a partir desse pensamento de Marx, essa luta de classes que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, tudo isso veio a partir do pensamento de Marx. Bom, o pensamento de Marx, ele se iniciou numa crítica contra Hegel, que era um filósofo que estava se tornando bem famoso naquela época, lá do século XIX, início do século XX, e ele viveu nesse início do capitalismo, né? Nessa ascensão do capitalismo, quando as fábricas começaram a fazer sucesso e as linhas de montagem começaram a fazer sucesso. Esse foi o contexto histórico em que Marx estava inserido, e ele julgava muito esse capitalismo. Por quê? Para ele, o homem, as ações do homem e os posicionamentos do homem, eles não vinham de ideias, eles vinham da condição material desse homem, da condição socioeconômica desse homem. Não era a religião que criava o ideal de uma pessoa, era uma pessoa que criava essa religião. Então, isso era muito importante para o fundamento de Marx, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essas ideias dele. Um conceito muito famoso de Marx, muito difundido na nossa sociedade atual, é a luta de classes. Mas o que é essa luta de classes? É um conflito que vem sendo gerado desde todos os séculos. Todas as mudanças, a gente está em constante mudança para Marx, né? A sociedade está sempre em constante mudança. E a luta de classes seria esse conflito que baseava essas mudanças. Era o dominante contra o dominado, o explorador contra o explorado e, na época dele, a burguesia contra o proletariado. Então, essa luta de classes ela era constante, era essa busca pela ascensão da classe menor para uma classe maior. Inclusive, a burguesia, que seria a dominação, né, o dominante daquela época que Marx havia inserido, ela viria do... Ela já seria uma dominada em uma época, no período feudal, em que teve, só depois, a ascensão da burguesia, porque antes era a igreja e a nobreza que dominavam e os camponeses e os burgueses eram os que eram os dominados, né? E aí teve essa ascensão da burguesia, essa expansão do capitalismo que teria gerado essa corrente, essa engrenagem que seria o trabalho e a exploração desse trabalhador, desse proletariado. O que é o trabalho para Marx? Para Marx, trabalho é algo natural. O problema é que o homem mudou essa função natural dele. O homem ele influenciou, a burguesia e o capitalismo influenciaram essa idealização do trabalho, eles mudaram essa forma de trabalho, em que o trabalho, em vez de ser algo que a pessoa faz para gerar o seu próprio sustento, foi ser a exploração de homem por homem. Então, um homem explorava o outro, que explorava o outro, e gerava essa corrente, gerava essa engrenagem. E tudo isso vinha, e a partir de tudo isso vinha o capital. Só que para Marx, o capital ele era o produto da exploração, era a propriedade privada da exploração de outro homem. Então, tudo que um homem aproveitaria desse fruto desse trabalho seria de outro homem. O dominante aproveitaria do fruto desse trabalho desse dominado. E esse dominado não viria o que viria no final. Ele não viria o produto final. E isso é alienação para Marx. Essa pessoa ela vivia nesse constante trabalho, a vida dela ser essa escravização, porque para Marx isso é uma escravização, o trabalho ele está escravizando a pessoa, por mais que ela receba dinheiro, ela nunca vai ter a oportunidade de ascender de classe e poder ver aquilo que seria gerado do final, a partir do fruto do trabalho dele próprio. Então ele não teria acesso a esse trabalho. E essa era a luta de classes e era a alienação para Marx, não poder ver o que viria no final do seu trabalho. É viver focado, ia ser explorado por essa classe dominante. E essa classe dominante, ela influenciaria todo o pensamento daquela época. O pensamento inteiro daquela época viria através das necessidades dessa classe dominante. E não da classe dominada, que era que fazia essas engrenagens gerarem. A alienação também para Marx gerava a religião,
como assim, Ana Júlia? Mas já tinha religião desde sempre. Mas ele falava que quanto pior a situação socioeconômica da pessoa, mais ela criaria deuses para poder suprir aquela vontade dela, para ela poder ascender e ter uma idealização de vida. Agora eu vou ler uma frasezinha de Marx para vocês entenderem um pouquinho sobre o que ele fala da religião. A religião é o suspiro de uma criatura aflita. O coração de um mundo sem coração é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. Então ele julgava muito essa religião, ele julgava muito essa criação de deuses, porque seria uma idealização das classes mais baixas. E as classes mais altas, as classes superiores, entre muitas aspas, elas não precisariam desse Deus, elas não precisariam dessa idealização, dessa criação. Então o Deus era baseado na situação socioeconômica da pessoa. E para Marx, para combater essa idealização, vinha através da educação. A função da educação era combater a idealização e a desumanização do trabalho, porque o trabalhador ele era feito como máquina e ele era sempre usado. Então, para poder combater com essa alienação, todo mundo deveria ter situações iguais, no caso, né? Acessos iguais e oportunidades iguais, mas o ensino ele seria menos profissionalizante e seria mais técnico, seria mais intelectual e mais físico. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse conteúdo. Qualquer coisa, vocês podem me mandar alguma mensagem lá no meu Instagram, no Instagram do Projeto Feynman, que a gente vai estar super aberto para receber vocês. Comentem aqui no vídeo o que vocês acham sobre Karl Marx, se vocês são contra ou a favor do pensamento dele, porque ele é muito controverso, então muitas pessoas debatem sobre os pensamentos dele, e ele é muito polêmico, né? Então, por favor, comentem um pouquinho sobre isso, deixem seu like aqui no vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijos!